Torcedor corintiano, tá bem difícil, né? 2 jogos sem vitórias, começa a ter esse climinha de um tempinho sem vencer. É bem difícil o que aconteceu do time do Corinthians no jogo do Juventude. E eu vou falar sobre isso pra vocês, e vocês deixam aqui embaixo o que vocês acharam e segue aqui o nosso futeboleiro. Cara, foi muito impressionante o posicionamento do Juventude, né? Eu tinha colocado que o jogo entre Corinthians e Juventude seria muito pro empate, olhando o retrospecto das duas equipes, né? O time do Corinthians tem mais vitórias do que o Juventude, mas também tem uma quantidade boa de empates, né? O último jogo que eles tinham se enfrentado no Brasileirão de 2022 tinha sido um empate, só que o posicionamento do Juventude foi bem impressionante, né? E acho que ninguém botava muita fé no que o Juventude ia fazer, né? No segundo tempo, né? Que foi o principal momento que o Juventude cresceu no jogo, né? Acima de tudo, e acabou que, bom, ninguém esperava uma reação tão grande assim, né? Porque se o primeiro jogo, né, do Juventude teve muita dificuldade, ainda mais porque enfrentou o Criciúma, né, uma equipe que a gente coloca, né, um pouco mais nivelado entre os dois, ainda mais pelo fato deles estarem vindo da Série B, né. Só que, tipo, ninguém imaginava que isso poderia acontecer assim, né, e ainda um 3-0, né, muito forte para esse jogo, né. Infelizmente o time do Corinthians não conseguiu trazer essa vitória para casa. Mas assim, o que eu acho que pode tirar de interessante disso, né, a participação do Igor Coronado, que entrou como titular, né, numa função bem interessante, né, e chamou bastante atenção. Eu acho que também é um dos grandes destaques para essa partida do time do Corinthians. Mas, infelizmente, a vitória não veio, né, então o Corinthians está 2 jogos sem vencer, né, o primeiro jogo, né, contra o Atlético Mineiro no Brasileirão, acabou empatado 0-0, né, teve essa partida agora contra o Juventude, né? O último jogo, assim, não é tão recente, assim, é recente, mas não é tão longe assim, que foi o jogo contra o Nacional, né? Foi um 4-0. Só que o que também me chama a atenção é o fato do Corinthians estar tendo muita dificuldade em jogar fora de casa, né? Claro que dentro da sua casa, na torcida ali, na área, na Neoquímica Arena, tem um apoio muito grande, né? Então a gente sabe como o Corinthians é dentro da sua casa, mesmo às vezes não jogando aquele futebol que tá realmente encantando, ou também, que também tá sendo muito bom, né? E assim, precisa começar a ter esse papel de jogar, de se impor contra times um pouco menores, assim, um pouco bons tecnicamente, né? Não desmerecendo o time do Juventude, mas o time do Corinthians em si, né? O que a gente olhava por retrospecto, tem um time tecnicamente melhor. Só que acabou que isso não se correspondeu dentro de campo. E ainda mais jogando fora de casa. Então o Corinthians precisa ver isso. E eu acho que vai muito do trabalho do Antônio Oliveira. Não de ele ser o culpado do Corinthians ter perdido. Mas é que assim, ainda tá levando um tempo, né? E eu acho que a torcida começa meio que duvidar dessa capacidade do Antônio Oliveira de comandar o próprio Corinthians. Eu acho que ainda é um trabalho cedo, né? Não posso, a gente não pode já demitir o Antônio Oliveira por esses 2 jogos ruins, mas que começa a dar uma desconfiança, eu acho, né? Eu acho que isso vale muito. Claro que ele não estava à beira do campo, né? Ele foi expulso no jogo do Atlético Mineiro, mas começa a ter esse sentimento, o que eu acho nesse caso. No caso aqui você deixa, o que você acha, né? Você começa a ter uma pequena desconfiança do Antônio Oliveira e referente, né, o futuro dele no Corinthians. Então é isso, eu acho que o Corinthians ainda vai desenvolver muito e que precisa se impor contra times um pouco menores, assim, piores do que ele, tecnicamente falando, e que precisa se impor jogando fora de casa. Acho que o Corinthians ainda precisa desenvolver muito isso e com certeza vai muito para frente se continuar trabalhando bastante, né? Ainda colocando titulares interessantes, como o próprio Igor Coronado, que eu comentei, e bola pra frente, né? Fazer o quê, né? A gente não tem muito o que fazer e torcer para a próxima partida do Corinthians ser melhor. Comente aqui o que você acha e, bom, siga o Futeboleiro aqui e curta nossas páginas também por outros lugares. Até logo!